Você já sentiu que o seu mundo desabou e, em vez de encontrar paz na oração, sentiu um silêncio ensurdecedor ou uma raiva que arde no peito? Muitos de nós fomos ensinados que a fé deve ser inabalável, mas a verdade é que o luto não é silencioso e a raiva, muitas vezes, faz parte do caminho. Se você está bravo com Deus ou se sente culpado por não conseguir perdoar a vida por essa perda, este vídeo é para você. Nos próximos minutos, vamos entender por que a sua dor não afasta Deus, mas pode ser o convite para um nível de intimidade que você nunca imaginou. Você vai descobrir como transformar o peso da revolta no alívio do consolo real. Este não é um vídeo sobre frases prontas ou otimismo superficial. É sobre a honestidade brutal de quem sofre e o colo de um pai que aguenta o seu grito. Vamos caminhar juntos através dessa densa névoa agora. Para começarmos essa jornada, precisamos dar um nome ao que você está sentindo. Quando a perda bate à nossa porta, ela raramente vem sozinha. Ela traz consigo um hóspede indesejado, a raiva. No contexto da fé, essa raiva é como um incêndio que começa pequeno, alimentado pelo combustível da pergunta por quê? Por que agora? Por que com ele? Por que comigo, se eu sempre tentei ser fiel? O grande problema é que, dentro das nossas comunidades de fé, fomos condicionados a acreditar que a raiva é o oposto da confiança. Aprendemos a vestir uma máscara de resignação, sussurrando um "Deus sabe o que faz", enquanto por dentro o coração está gritando em protesto. Essa dissonância entre o que sentimos e o que achamos que deveríamos sentir cria uma ferida secundária, a culpa. Você sofre pela perda e depois sofre por estar indignado com a perda. Mas eu quero que você entenda algo fundamental. A raiva não é o fim da sua fé. Muitas vezes, ela é o sinal de que sua fé é real. Você só fica bravo com alguém que você acredita que poderia ter feito algo diferente. Se você está irado com Deus, é porque, no fundo, você ainda acredita na soberania e no poder dele. A raiva é, ironicamente, uma forma distorcida de reconhecimento. O perigo não está em sentir raiva, mas em deixar que esse incêndio se transforme em amargura cega. A amargura é o fogo que consome quem o carrega. No luto, a raiva funciona como uma camada de proteção da nossa mente. O cérebro humano prefere o calor da ira ao frio paralisante da tristeza profunda. Sentir raiva nos dá uma falsa sensação de controle, como se pudéssemos exigir justiça de um universo que parece ter perdido o sentido. No entanto, o cristianismo autêntico não nos pede para suprimir essas chamas, mas para expô-las diante da luz de Deus. Muitas pessoas se afastam da igreja ou da oração porque sentem que seu incêndio interno vai ofender a santidade divina. Que engano trágico! Deus não é um vidro frágil que se estilhaça com o seu questionamento. Ele é o Criador que conhece a estrutura do seu barro. Ele sabe que, sob a sua indignação, existe uma saudade desesperada e um amor que foi interrompido. Validar sua dor não é pecado. É o primeiro passo para que ela pare de te destruir por dentro. Portanto, se o seu porquê hoje queima como brasa, não tente apagá-lo sozinho com baldes de religiosidade superficial. Permita que esse sentimento venha à superfície. Reconheça que a vida é injusta e que a morte é uma intrusa no plano original da criação. É a partir dessa aceitação honesta da sua revolta que poderemos abrir a Bíblia e encontrar homens que, assim como você, incendiaram os céus com suas perguntas. Com base nessa validação da sua dor, precisamos olhar para aqueles que vieram antes de nós. Se a raiva é um incêndio, a Bíblia não é o extintor que silencia as chamas, mas o solo sagrado onde essas labaredas podem queimar sem consumir a sua alma. Ao abrirmos as Escrituras, descobrimos algo libertador. Deus nunca pediu por atores. Ele sempre buscou adoradores em espírito e em verdade. E a verdade de quem está em luto, muitas vezes, é uma verdade barulhenta e inconformada.
O altar da nossa fé não é um lugar apenas para cânticos de vitória, mas também um espaço para o lamento bruto. Veja o exemplo de Jó. Ele não apenas perdeu seus bens, mas perdeu todos os seus filhos em um único dia. Jó não reagiu com uma aceitação passiva e robótica. Ele rasgou seu manto, raspou a cabeça e, em meio às cinzas, confrontou a lógica de seus amigos que tentavam defender Deus com teologias baratas. Jó chegou a dizer que preferia nunca ter nascido. Ele questionou a justiça divina de forma tão direta que muitos de nós teríamos medo de repetir suas palavras. No entanto, ao final da história, Deus repreende os amigos religiosos de Jó e valida a sinceridade do homem sofrido. Não paramos em Jó. Olhemos para o profeta Abacuque. Ele inicia seu livro não com uma profecia de esperança, mas com um grito de indignação. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me ouvirás? Gritarei a ti, violência, e não salvarás. Abacuque 1, 2, 3. Abacuque estava vendo o caos e a dor ao seu redor e sentiu que Deus estava de braços cruzados. Ele não guardou isso para si. Ele subiu na sua torre de vigia e exigiu uma resposta. A Bíblia registra isso para nos mostrar que o questionamento não é um sinal de apostasia, mas um sinal de relacionamento. Você só questiona quem você espera que responda. E o que dizer de Jeremias, o profeta chorão? Em momentos de angústia profunda, ele chegou a dizer que Deus o havia enganado. Tamanha era a dor do seu chamado e do sofrimento do seu povo. Esses homens entenderam que a fé não é a ausência de conflito, mas a presença de Deus dentro do conflito. Eles transformaram sua dor em literatura sagrada, em salmos que hoje lemos para encontrar palavras quando as nossas desaparecem. Os salmos de lamento ocupam uma porção enorme do saltério. Eles são modelos de como falar com Deus quando o coração está em pedaços. Eles geralmente seguem um padrão. O salmista apresenta a queixa, expressa sua confusão, despeja sua raiva e só então, depois de ser ouvido, consegue encontrar um vislumbre de confiança. Deus registrou esses gritos para que, quando você estivesse no seu quarto escuro, sem saber o que dizer, pudesse encontrar eco para a sua voz nas páginas da Bíblia. O altar da honestidade nos ensina que o céu não se choca com a nossa humanidade. Ele a abraça. Deus não quer que você esconda suas feridas dele, pois é impossível curar o que não é exposto. A santidade de Deus não é ferida pelo seu lamento. Ela é o único lugar seguro onde esse lamento pode ser depositado. A compreensão de que os grandes heróis da Bíblia também questionaram o Criador nos dá um certo alívio, mas o que acontece quando, mesmo após o grito, o que ouvimos de volta é apenas o eco da nossa própria voz? Muitas vezes, o que mais alimenta a raiva no luto não é a perda em si, mas a percepção de que Deus ficou em silêncio quando mais precisávamos de uma intervenção. É o vazio que se instala entre a nossa oração desesperada e a realidade que não muda. No vale da sombra da morte, o silêncio de Deus pode ser interpretado como indiferença. Mas, na verdade, esse silêncio é uma das formas mais profundas de mistério divino. Quando você grita por um milagre e recebe um funeral, o mundo parece perder o eixo. É nesse silêncio que a nossa fé é testada em sua essência. Somos capazes de confiar na mão de Deus quando não conseguimos ver o seu rosto? Lidar com orações não respondidas da forma que esperávamos exige uma maturidade espiritual que o luto nos força a ter, mesmo que não queiramos. Nós oramos pela cura e recebemos a partida. Oramos pelo livramento e enfrentamos o impacto. Esse silêncio não significa que Deus se retirou da sala. Significa que Ele está presente de uma forma que nossos sentidos, nublados pela dor, ainda não conseguem captar.
Muitas vezes, imaginamos que Deus fala apenas através de fogos e trovões, mas Ele também está no sopro suave que sustenta a nossa respiração enquanto choramos. A transição da raiva para a dúvida é um caminho natural. Você começa perguntando por que Deus fez isso e acaba perguntando onde Deus está. É importante não fugir dessa dúvida. Permanecer no vale, em vez de tentar escalar desesperadamente para fora dele, é um ato de coragem. O vale é o lugar do aprendizado lento. É no silêncio que o ruído das nossas expectativas mundanas morre para que algo mais eterno possa nascer. A raiva quer respostas lógicas, mas o silêncio de Deus prepara o coração para receber algo maior, a sua própria presença. Às vezes, Deus não responde ao nosso porquê, porque a explicação não traria consolo, apenas mais complexidade. Se Ele explicasse os mecanismos do universo, ainda assim a nossa alma continuaria ferida. O que precisamos no vale não é de um relatório detalhado das decisões divinas, mas da certeza de que o pastor está conosco, mesmo em silêncio. Esse silêncio é o útero onde a verdadeira confiança é gestada. É onde paramos de amar a Deus pelo que Ele faz e passamos a amá-lo pelo que Ele é. Se hoje você sente que o céu é de bronze e suas palavras não passam do teto, saiba que o silêncio de Deus não é um não definitivo, nem uma prova de abandono. Jesus, no auge da sua agonia na cruz, também experimentou o silêncio do Pai ao clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Se até o Filho de Deus passou pelo vale do silêncio, você não está sozinho na sua solidez. O silêncio é o espaço onde a sua fé deixa de ser uma teoria de domingo para se tornar a âncora da sua sobrevivência. Não tenha pressa de sair do vale. Deixe que o silêncio cure o barulho da sua revolta. O silêncio do vale prepara o solo para uma das tarefas mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais libertadoras da experiência humana. Depois de gritar e de enfrentar o vazio, chegamos ao ponto onde a dor precisa de um novo destino para não se transformar em veneno. Chegamos a um terreno delicado e, muitas vezes, incompreendido: o perdão dentro do processo de luto. Quando falamos em perdão após uma perda devastadora, a primeira reação costuma ser de resistência. Como posso perdoar o que é imperdoável? Você pode se perguntar. Mas aqui está a primeira grande verdade que precisamos estabelecer. O perdão não é um sentimento que brota espontaneamente. É uma decisão da vontade, um ato de higiene espiritual para impedir que a amargura crie raízes profundas no seu coração. No luto, o perdão é multifacetado. Às vezes, precisamos perdoar as circunstâncias, o acidente, a doença, o hospital ou a decisão de alguém que não podemos mais mudar. Outras vezes, a nossa luta é com o espelho. Carregamos a culpa de coisas que não dissemos ou de atitudes que não tomamos. Perdoar a si mesmo é reconhecer que você é humano, limitado e que Deus já te abraçou em sua fraqueza. Mas existe também aquela sensação latente de precisar perdoar a Deus. Teologicamente, sabemos que Deus não erra e, portanto, não precisa de perdão. Porém, emocionalmente, você pode se sentir traído por Ele. Perdoar a Deus, nesse contexto, significa abrir mão do seu direito de estar em guerra com o Criador. É decidir soltar a corda da hostilidade e aceitar que o governo do mundo está em mãos que, embora permitam a dor, são mãos marcadas por pregos por amor a você. A anatomia do perdão nos mostra que ele não apaga a memória nem remove a cicatriz. Perdoar não é fingir que a perda não dói ou que o que aconteceu foi justo. Pelo contrário, perdoar é olhar para a ferida aberta e dizer: eu não permitirei que o que aconteceu no passado determine o nível de paz que terei no meu futuro. A amargura é como beber veneno esperando que o outro morra. No luto, a amargura é o bloqueio que impede o Consolador de entrar. Quando mantemos o punho fechado em sinal de revolta,
Não temos a mão aberta para receber o amparo. O apóstolo Paulo nos exorta em Efésios 4, 31, 32 a abandonar toda a amargura, ira e indignação. Ele não dá essa ordem para nos sobrecarregar, mas para nos libertar. Ele sabe que a amargura adoece o corpo e obscurece a visão espiritual. O perdão é o que desata o nó que prende você ao dia da tragédia. É um processo de reconciliação com a própria vida, aceitando que, embora ela tenha mudado drasticamente, ela ainda merece ser vivida sob a graça de Deus. Essa reconciliação é o que nos permite olhar para as cinzas e acreditar que ainda pode haver beleza. Não é um caminho rápido, é uma construção diária, onde, a cada manhã, você decide não alimentar o monstro da revolta. Ao escolher o perdão, você não está minimizando sua perda, está maximizando sua capacidade de sobreviver a ela. Você está declarando que, embora a morte tenha levado alguém que você ama, ela não levará a sua capacidade de amar a Deus e de encontrar alegria novamente. O perdão é a ponte que nos tira do isolamento da raiva e nos devolve ao caminho do consolo real. Uma vez que decidimos soltar o peso da amargura através do perdão, o terreno do nosso coração começa a se tornar fértil novamente. Não é uma cura instantânea, mas é o início de uma reconstrução. Encontrar consolo não significa encontrar uma solução para a morte, mas encontrar uma sustentação para a vida. O consolo bíblico não é um tapinha nas costas. A palavra original para o Consolador, o Espírito Santo, é Paracletos, aquele que caminha ao lado, o advogado que nos defende do desespero. Quando estamos nas ruínas de uma perda, a nossa primeira inclinação é tentar reconstruir tudo exatamente como era antes. Mas o consolo de Deus trabalha de forma diferente. Ele nos ajuda a construir algo novo a partir dos destroços. A primeira prática para encontrar esse alento é a oração do lamento honesto. Use os salmos como sua voz. Quando não tiver palavras, leia o Salmo 88 ou o Salmo 23 e deixe que as letras sagradas descrevam sua alma. Escreva cartas para Deus. Derrame nelas sua saudade, suas memórias e até suas frustrações remanescentes. Deus não deseja apenas suas orações bonitas, Ele deseja a sua verdade. Outro passo vital é entender o valor da comunidade. No luto, a nossa tendência é o isolamento, mas o consolo de Deus muitas vezes tem mãos humanas. É o abraço de um irmão, a oração silenciosa de um amigo, ou a presença de quem apenas se senta ao nosso lado, sem tentar explicar o inexplicável. Em 2 Coríntios 1, 3, 4, Paulo nos diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Existe um propósito terapêutico na dor. Ela nos torna especialistas em empatia. Além disso, precisamos redescobrir o autocuidado como um ato de adoração. Se o seu corpo é o templo do Espírito Santo, cuidar do seu sono, da sua alimentação e da sua saúde mental durante o luto é honrar ao Criador. Deus cuidou do cansaço físico de Elias antes de falar ao seu coração, e Ele quer fazer o mesmo por você. Não se culpe por ter dias bons. O sorriso que volta a aparecer não é uma traição a quem partiu, mas uma celebração do dom da vida que ainda pulsa em você. Por fim, o consolo definitivo reside na esperança da ressurreição. Para o cristão, o luto é tingido por uma cor diferente, a cor da eternidade. Nós choramos, sim, mas não como aqueles que não têm esperança. O consolo nas ruínas vem da certeza de que este mundo é apenas o rascunho. As cicatrizes que carregamos hoje são as provas de que sobrevivemos. E um dia, na presença daquele que venceu a morte, todas as nossas feridas serão transformadas em sinais de glória. O consolo não é a ausência da saudade, é a presença da paz que excede todo o entendimento, guardando a sua mente enquanto você aprende a caminhar novamente. Ao chegarmos ao fim desta conversa, quero que você olhe para trás,
mas não com o peso do que foi perdido, e sim com a consciência de quão longe você já chegou. Passamos por caminhos difíceis hoje. Admitimos que a fé não nos torna imunes à dor, nem nos transforma em estátuas de mármore diante da tragédia. Pelo contrário, a fé nos dá o direito de sermos profundamente humanos diante de um Deus que é profundamente amoroso. Se você começou este vídeo sentindo que sua raiva o afastava do Criador, espero que agora você entenda que suas perguntas e seus gritos foram, na verdade, batidas na porta do céu. E Deus, como um pai paciente, não se escandalizou com o barulho. Ele apenas esperou que você se esgotasse para poder te segurar nos braços. A jornada do luto não é uma linha reta, é um processo de transformar cinzas em beleza. No Antigo Testamento, o profeta Isaías diz que Deus nos dá uma coroa de beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Note que Deus não remove as cinzas como se elas nunca tivessem existido. Ele as usa como base para algo novo. Sua dor agora faz parte da sua história, mas ela não é o ponto final. As cicatrizes que você carrega são marcas de uma batalha que você não lutou sozinho. Quero te convidar a um último ato de entrega. Onde quer que você esteja, respire fundo e tente soltar os ombros. Se ainda existe um resto de mágoa, um resquício de porque eu, entregue isso agora. Não porque você obteve todas as respostas, mas porque você decidiu confiar no caráter de quem segura o amanhã. O consolo real não é a explicação do passado, é a paz para o presente e a esperança para o futuro. Lembre-se da promessa de Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso destino. Enquanto esse dia não chega, ele enxuga as lágrimas aqui, uma por uma, com a paciência de quem ama sem medidas. Não tente ser forte o tempo todo. Permita-se ser consolado. Permita que a graça de Deus seja o bálsamo para a sua revolta. Se este conteúdo falou ao seu coração, não o guarde apenas para você. Existe muita gente sofrendo em silêncio dentro das igrejas, achando que sua dor é pecado. Compartilhe este vídeo, deixe seu comentário contando como você tem encontrado forças e vamos criar uma rede de consolo real. Você não está sozinho no vale. O pastor está com você, o Consolador habita em você e o Pai espera por você. Vá em paz, sabendo que a sua dor é vista, sua raiva é compreendida e o seu consolo é garantido por aquele que venceu o mundo. Até a nossa próxima conversa.